Soltar o dinheiro para nós aí. Isso. Cânticos ou cantares, conforme as versões. Capítulo 6, verso 10, está impresso aí para a gente ler. Todo mundo achou? Vamos a uma só voz. Quem é essa? Que aparece como uma alma do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como o exército do batente. Essa é a pergunta. Quem é essa? Que nós vamos, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, responder nessa noite. Amém? O livro de Cantares, na verdade, fala de uma linda história de amor. Fala da história do amor de Salomão, que se apaixonou por uma jovem sulamita. Os estudiosos da Bíblia também adotam, e eu sou um desses, que este livro também é uma revelação do amor de Cristo para com a sua igreja. Assim como Salomão amava aquela sulamita, o Senhor Jesus ama a sua igreja. A ama tanto que pagou um alto preço para tê-la como sua noiva prometida. Amém, gente? Vocês estão todos aí? Glória a Deus. É alguém que é noiva de Cristo? Amém? Glória a Deus. Então esse livro ele traz realmente revelações extraordinárias a respeito do amor de Deus para com a igreja, o amor do Senhor Jesus para conosco. O versículo que nós lemos ele faz uma comparação da igreja com os astros celestes. O Senhor diz que a igreja é formosa como a lua e ela é brilhante como o sol. Isso significa, querido, que a presença do Senhor, perdão, que a presença da igreja se faz sentir nas 24 horas do dia. Durante o dia ela é o sol, à noite ela é a lua e na madrugada ela é a estrela da alma. Aleluia! Então, em todos os instantes, a igreja se faz presente no mundo, seja noite, seja dia, seja madrugada. Mas eu quero focar nessa noite mais na figura da igreja como a luz. Pode soltar para nós aí, então. E pensando nisso, o título da mensagem qual é? As 4 fases do cristão. A palavra de Deus nos diz que o Senhor é representado pelo sol. Malaquias diz que ele é o sol da justiça. Sol da? Obrigado. Sol da justiça. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele tinha um brilho constante, por quê? Porque o astro rei, o sol da justiça, na sua plenitude, habitou aqui entre nós. Quando ele esteve aqui no seu ministério, há mais de 2000 anos atrás, ele era o sol vivendo entre nós. Quem estivesse perto dele, quem estivesse na presença dele, estava protegido. Aleluia. Porque ele resolvia todo e qualquer problema. Se faltava comida, ele multiplicava pães, ainda que poucos fossem. Se alguém estava enfermo, ele curava. Hoje, querido, há tantas enfermidades que algumas acho que ainda até nem foram catalogadas. Mas na época de Jesus, as doenças mais comuns eram na época, era surdez, era cegueira, né, paralisia. E a Bíblia diz que todo esse tipo de enfermidade, Jesus andava por toda a circunvizinhança, né, e as pessoas traziam os enfermos e eles todos curavam. Mas se tivesse morto, Jesus ressuscitava também. Mas já estava a caminho do cemitério, ressuscitava também. Mas já estava enterrado há 4 dias, ressuscitava também.
porque Ele é o príncipe da vida, Ele é o sol da justiça. Aleluia. E ainda hoje, querido, continua valendo a sua promessa. Quem está na presença dEle, quem está junto dEle, também está debaixo da sua bênção, porque Ele é o mesmo ontem. Aleluia. Aleluia. Mas esse noivo, um dia nos foi tirado. A noite então caiu sobre a terra, as trevas. Mas o Senhor Jesus não deixou o mundo sem a iluminação. Então Jesus diz para os seus discípulos, diz para mim, diz para você: vós sois a luz do mundo. Então nós sabemos que durante o dia o sol reina. E à noite, quando cai a noite, a lua então começa a dominar a terra através do seu brilho. A lua, no caso, representa a igreja do Senhor. Ele é o sol da justiça. Mas a igreja é formosa como a lua, como diz o texto. E ela reflete sobre a terra a luz nas horas escuras, nas horas de treva. Porque a única organização, querido, que pode trazer um raio de luz a este mundo, um raio de esperança a este mundo, é a igreja do Senhor Jesus. Agora, nós sabemos que a lua ela não tem o brilho próprio, não é verdade? Ela brilha através da luz do sol, é que ela reflete. Assim também a igreja do Senhor Jesus, querido, ela pega a luz do sol, que é o Senhor Jesus, e talvez nós refletimos sobre esse mundo. O Senhor nos deixou nesse mundo como um farol, para que nós possamos brilhar. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, verso 16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Paulo diz em Filipenses 2,15 que nós devemos brilhar como astros deste mundo. Ou seja, Deus nos deixou como a luz deste mundo. E assim como o sol, a lua recebe a luz do sol e brilha, assim também, querido. A igreja, nós, a igreja do Senhor, recebemos a luz de Cristo para brilhar sobre este mundo, porque nós não temos luz própria, a luz que nós temos é a luz divina. E aí nós somos como que espelho. Quem quando criança já teve aquela brincadeirinha de pegar um espelho e ficar? É isso. A luz de Cristo bate em mim, bate em você e reflete para este mundo. Aleluia, glória a Deus. E isso então, quando a luz de Cristo bate em nós, aí nós vamos refletir, nós vamos brilhar. Por isso que nós temos que brilhar lá no nosso trabalho. Deus colocou você lá, querido, naquele seu trabalho, para que você possa ser luz. Naquela escola que você está estudando, é para você ser luz. Na rua que você mora. Diante dos seus parentes, diante dos seus entes queridos. Onde você estiver, você é luz. Essa luz não pode apagar. Vós sois a luz do mundo, diz Jesus. Se nós não brilharmos, o mundo vai ficar em trevas. Agora, eu disse que as 4 fases de um cristão. Nós sabemos que a lua, ela passa por essas 4 fases. Minguante, nova, crescente e cheia. Não é verdade? A cada semana ela muda de fase. O crente também, querido, passa por essas fases. A primeira fase que ele passa é a fase minguante. Deus chama a pessoa lá do mundo, mas ela precisa passar pela fase minguante. O que é minguar? Minguar é diminuir até desaparecer. Então essa é a fase. A lua também na minguante é assim. Ela vai minguando, minguando até desaparecer. Assim é a pessoa que vem para a igreja.
Ela vem para a igreja, mas ela tem que deixar os caminhos tortuosos, ela tem que deixar os vícios, ela tem que deixar as mazelas, tem que deixar a mentira, tem que deixar a prostituição, ou seja, ela tem que minguar até que essas coisas desapareçam da sua vida. Ela tem que perder tudo aquilo que ela ganhou no tempo que ela esteve lá no mundo. Os maus costumes, os vícios, a maneira de pensar. Tem que passar pela fase minguante, tem que esvaziar de si mesmo para que ela possa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Mas sabe, querido, às vezes o que mais entristece também é ver que alguns que um dia foram lavados e remidos, tiveram as suas vidas iluminadas por esse sol da justiça, tiveram as suas vestes lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro, e hoje estão pela fase de minguar na sua vida espiritual. A cada dia, ao invés de estar na fase crescente, estão fazendo o caminho inverso, ou seja, estão minguando na sua vida espiritual. Quase não vem à igreja, não sente mais o calor do Espírito Santo de Deus na sua vida. Estão trocando a luz pelas trevas, caminhando em direção contrária, ou seja, ao invés de caminhar cada vez mais para a presença de Deus, estão se afastando da presença dEle. A segunda fase é a fase da lua nova. Querido, essa é uma fase maravilhosa na vida da pessoa, porque está em consonância com o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, tudo se fez novo. Essa é uma fase bonita na vida do cristão. Pensamentos novos, vida nova, linguajar novo, novos planos, novas perspectivas de vida. As pessoas olham e ficam admiradas com tamanha mudança, com tamanha transformação de vida. Embora ela passe por lutas, passe por dificuldades, por provações, mas ela não perde o brilho, ela não perde a sua esperança, porque ela é uma nova criatura. Mesmo estando em guerra, mas ela tem a paz de Cristo Jesus. É uma fase bonita do cristão. E depois então vem a outra fase da lua, que é a fase crescente. É o que nós chamamos de santificação, o processo da santificação, de crescimento espiritual. A pessoa começa cada dia mais a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ela começa a viver experiência com Deus, levando a crescer, a estar cada dia mais perto dEle. E assim o crente vai crescendo. Ela passa a dedicar a sua vida a serviço da obra do Senhor, a amar mais a causa do Senhor, a amar mais os irmãos, a procurar conhecer cada vez mais de Deus, a ler a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor. Ela procura ter mais tempo para ter comunhão com o Senhor, para orar ao Senhor. E isso então, cada dia mais ela vai crescendo. Até que ela chegue então à fase cheia. A fase em que nós chamamos de a lua cheia. Querida, essa é uma fase da lua que nós gostamos de contemplar. A beleza, o romantismo de uma lua cheia é algo formidável. Quem não acha uma coisa linda quando você está lá na beira da praia, que começa a ver a lua cheia, parece que saindo das águas. Ou então mesmo por trás de uma montanha. É algo bonito. Né? Os casais de namorado apreciam. Mas é bonito, né? Querido, a Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Que maravilha ver um servo de Deus cheio do Espírito. E é essa fase que Deus deseja que nós estejamos, cheio do Espírito. E eu me lembro de Estevão, eu me lembro de Paulo, eu me lembro de José,
e tantos outros que eram, a Bíblia declara que eram cheios do Espírito Santo. E essa é a ordem de Deus, querido, para mim e para você. Enchei-vos do Espírito. E aqui cabe uma pergunta. Do que é que você está cheio? Porque às vezes nós ouvimos essa expressão, estou cheio. E às vezes quando a pessoa expressa assim, estou cheio, é porque está cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa. Alguns dizem assim, estou cheio dessa vida. A boca está cheia de palavrão, de xingamentos. A mente está cheia de planos bizarros, de vingança, de pensamentos impuros. Mas, querido, Deus quer ver a sua igreja cheia de graça, cheia de poder, cheia do Espírito Santo de Deus. Deus quer ver crentes cheios de amor, cheios de perdão, cheio de bondade, cheio de mansidão, cheio de fé. Ou seja, cheios do Espírito de Deus. Que fase você se encontra, irmão? Em qual fase você está? Você está na fase minguante? Você está na fase nova? Você está na fase crescente? Ou você está na fase cheia? É importante a gente parar para pensar nisso, fazer, de repente, uma introspecção e pensar, onde é que eu estou no sentido espiritual, observando as 4 fases da lua, e uma vez que a Bíblia diz que eu sou lua, você é lua? Em que fase está? Há um fenômeno que acontece de vez em quando, em que o mundo para ver, chamado eclipse. O que é um eclipse? É quando a Terra se põe entre o Sol e a Lua, e então deixando totalmente escura. Então vamos entender isso, vamos fazer essa aplicação. O Sol representa a Lua, a igreja, e a Terra representa o mundo. Isso significa que quando o mundo entra na nossa vida espiritual, ocorre um eclipse espiritual e a lua, que somos nós, deixa de brilhar. Ao invés de receber a luz do sol, passa a receber a sombra do mundo e aí nós entramos em trevas. É assim que acontece na vida de muitos crentes. Estão em eclipse espiritual. É lamentável, mas assim acontece com muitos. O que é que houve com você, meu irmão? O que é que houve com você que está me assistindo? Por que é que o seu brilho está tão apagado? Cadê seu brilho? Por que é que você quase não vem mais à igreja? Por que é que a sua conversa mudou tanto? Por que que o seu vocabulário agora é um vocabulário esdrúxulo? Por que que você mudou até a sua maneira de vestir? Por que que você passou a frequentar lugares que você já não ia mais? Está em eclipse, né? A influência do mundo quebrou a comunhão entre o sol e a lua. Perdeu a comunhão. Deixou que o mundo infiltrasse na sua vida. Querido, uma coisa que a gente precisa entender é que o eclipse ele não acontece repentinamente de uma hora para outra, não. Ele é gradativamente. Assim acontece na vida do cristão. Ele não entra em eclipse subitamente.
as coisas começam a apagar devagar, vão apagando gradativamente a luz do sol na vida dele. Hoje você deixa uma coisinha ali, nada a ver. Amanhã uma coisinha lá. Hoje uma música profana. Amanhã uma baladinha, nada a ver. Um filmezinho mais picante. E aí você percebe que lá no site dá para você avançar um pouquinho mais nessa fantasia. Depois resolve tornar essa fantasia realidade. E por aí vai. Até que o eclipse concretiza na vida espiritual. E aí a Bíblia diz que onde tem trevas, Deus não está. Se andarmos na luz, como na luz Ele está. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você não precisa continuar nas trevas. Você não precisa continuar em eclipse. Porque o eclipse também não é permanente, ele é passageiro. Não deixe que o eclipse espiritual seja permanente na sua vida, mas que seja passageiro. Volte para o estado crescente, para que você alcance de novo o estágio de cheia. Querido, essas são as 4 fases que o cristão também passa. Mas o desejo de Deus é nos ver sempre no estágio crescente, sempre no estágio cheio. Volta para mim aí, Flávio, o versículo lido. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Quem é essa que aparece formosa como a lua, brilhante como o sol? Quem é esta? Diz a igreja do Senhor. Diz para mim, igreja do Senhor. Então, já que Deus diz que você é o sol da justiça, que você é brilhante como o sol, que você é formosa como a lua, fala para o seu irmão assim, você é brilhante como o sol. Diga assim, você é formosa como a lua. Aleluia. E ele diz assim, formidável como um exército com bandeira. Sabe o que esse versículo quer dizer? Antigamente, quando o exército ele vencia uma batalha, eles voltavam tremulando as suas bandeiras. Querida, a Bíblia está dizendo que nós, a igreja do Senhor, somos como um exército vencedor, tremulando a bandeira da vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Glória a Deus. Ok? Muito bem, fique em pé então para eu abençoar a sua vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, tu criaste, ó Pai, todos os astros celestes, ó Pai. E a tua palavra, Senhor Deus e meu Pai, nesta noite nos diz que nós somos o sol da justiça. Tua palavra diz que nós devemos brilhar como o sol para este mundo de trevas. Tua palavra diz que nós somos também formosos como a lua, para brilhar, ó Deus, nas noites de trevas e para aqueles que estão, meu Deus e meu Pai, na escuridão do pecado, Senhor. Ó Deus querido, e assim como a lua passa pelas suas fases, ó Pai, que nós também venhamos, meu Deus e meu Pai, a passar, ó Deus, por essas fases, minguar, ó Deus, para este mundo,
estarmos cada dia mais, ó Deus, sendo novas vidas, nova criatura, sempre crescendo na santificação, no conhecimento do Senhor, para estarmos, ó Deus, meu Pai, no estágio cheio, meu Pai, cheio do Teu Espírito, ó Pai, cheio da Tua presença, Senhor, cheio de poder, ó Pai, cheio de unção, meu Deus, cheio de autoridade, cheio do Teu Espírito, ó Pai. Deus querido, abençoa os Teus filhos, ó Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite abençoada, dá-nos uma semana de bênção, e que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu amor, a comunhão do Teu Santo Espírito seja conosco, com toda a igreja do Senhor na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Dá uns 4 abraços aí, anda-se embora. Amém.